Aula do dia 25 de março, técnicas experimentais com animais e pastagens, do curso de zootecnia, animais e pastagens do curso de zootecnia, aula 1, uma vez que na terça-feira passada ainda não havia matriculados. Nós queremos conversar com vocês, deixa eu colocar aqui para ampliar a tela. Pessoal, esse íconezinho aí, às vezes o cursor modifica e para de gravar. Parando de gravar não importa, porque vocês já estão assistindo a aula. Mas se parar de gravar, eu tenho essas aulas em outra disciplina e posso mandar para o meu grupo, para o meu canal no YouTube, fechado somente para vocês. Se houver entre vocês alguém que não quer que a aula seja gravada, porque não quer aparecer, principalmente quando faz perguntas, mandam aqui para o meu privado. Professor, não quero que a aula seja gravada. Da mesma forma que eu não autorizo que você grave e divulgue. Você poderá gravar para seu consumo, certo? E até mesmo para enviar para mim, caso a minha gravação não esteja boa, ou para seus colegas da disciplina. Portanto, está desautorizada a divulgação do meu material. É para nosso consumo. Okay? Da mesma forma que a gravação que eu faço será privada para nós aqui dessa disciplina. Lá no YouTube está como somente aqueles que têm o link poderão acessar a sua aula. Aí você vai receber o link via SIGA e não vai poder passar ele para ninguém. Bom, vamos falar estatisticamente. Vamos conversar sobre os conceitos básicos relacionados à experimentação. Qual é a ideia? Para você ir falando de estatística. Eu pretendo ser, vou criar cavalos, vou conduzir um aras, eu vou criar codorna, vou fazer um plantel de coelhos, vou criar cachorro de raça. Está um ambiente muito propício, dando um dinheiro doido. Um maltezinho velho, cachorro de 4 quilos, no máximo de 40 centímetros de altura, por 40 de comprimento, R$2.000, 3 meses de idade. Então o que eu quero com estatística? Com experimentação, você primeiro vai ter que fazer seu TCC, portanto terá que fazer. Segundo, que você pode mudar de ideia durante o curso, conhecer um professor ou professora que te inspira a ser pesquisador ou pesquisadora. Portanto, vamos tentar manter o foco, o interesse. Nós vamos, para instalar experimento, vamos discutir os princípios básicos da experimentação. Comentamos agora há pouco quais são eles e por que eles não podem faltar. O que eles fazem nós controlarmos, certo? Os principais delineamentos que você vai estudar nessa disciplina e os testes para decidir entre os produtos que você está testando qual é o melhor ou quais são os melhores. Okay? Pois bem, a experimentação agrícola ou animal, agrícola está envolvendo o ambiente rural. Muita gente pensa que agricultura é plantio, pecuária é animal, mas agricultura é tudo. Envolve animal e pecuária. Agrícola, idem, certo? Mas, assim como as pessoas chamam as hortaliças, você vê tomate é uma hortaliça, é um fruto. Mas a gente fala manga é fruto, tomate é hortaliça. De qualquer maneira, nós estamos lembrando aqui que experimentação agrícola ou experimentação animal tem por objetivo o estudo dos experimentos. Isto é, seu planejamento, está grifado aqui, porque planejamento é tudo. Se você vai fazer seu trabalho, planeje antes. Sua execução, que é a instalação, análise dos dados e interpretação dos resultados. Concluindo aqui, interpretação, conclusão e recomendação. Se você conseguiu chegar a um bom termo e pode dizer quais as rações das pesquisadas, as que melhor alimentam esses animais, então conclua e recomende. Okay? Para isso, lá no seu trabalho, pense em projeto de pesquisa. Pessoal, não façam pesquisa sem projeto, certo? Pense em projetar sua pesquisa.
Como é que faz esse projeto, professor? Você tem que primeiro ter o tema. Qual o seu tema? Rações. Eu quero verificar rações para engorda de coelhos, rações para terminação. Então, você pega aí 4, 5 marcas no mercado, né, e formula a sua hipótese. Qual é a sua hipótese? H0. H0, pessoal, é aquela hipótese inicial. É o que já existe. H0 é o que já existe. É como está hoje. Aí você vai dizer, ó, não existem diferenças significativas entre as rações, ó, que é o que você está pesquisando, ou seja, quaisquer dessas rações, né, promove o mesmo ganho de peso nos coelhos. Aí sua pesquisa é por quê? Porque você acha que existe sim, certo? Você acha que existe. Então, instale a pesquisa. Está aqui a ração A, está aqui a ração B, C, D e E. Uma dessas, pessoal, tem que ser a ração mais utilizada pelos produtores ou animais que não consomem ração, são criados a pasto. Isso é chamado de controle ou testemunha. Controle ou testemunha. Vocês, se não viram falar nisso, estão vendo agora. Testemunha. Certo? Controle e testemunha. Pode ter mais de um controle, mais de uma testemunha. Pode. Essa daqui é manejo dos coelhos sem ração, só pasto. Aqui é o manejo dos coelhos com a ração que os produtores da região mais utilizam. E aqui é a sua proposta. Ó. Essas rações aqui, só. Pessoal, se vocês consumirem essas rações, vocês vão produzir mais do que esse e mais do que sem ração. E aí você quer provar isso. Como? Fazendo a hipótese alternativa. A primeira hipótese diz, todo mundo é igual. Igual, 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 igual. Você faz o experimento e prova que rejeita H0. Ao rejeitar H0, aceita H1. O que H1 está dizendo? Que elas diferem significativamente. Esse significativamente quer dizer que não é do acaso. Observe, ó, quando se igualam, você vai dizer, qualquer diferença que você vê é do acaso. Certo? É devido ao acaso. Então, se você aceitar H0, quer dizer o quê? Que tem 10 coelhos consumindo a ração A, 10 AB, 10 AC, 10 AD, 10 AE. E todos eles, no final do experimento, vão chegar mais ou menos no mesmo peso. Mas não é o mesmo peso, tem alguma diferença. Essa diferença, você vai dizer, é do acaso. Pela pesquisa, aceita H0, não houve diferença, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Bom, mas se você fizer os testes e rejeitar H0, elas diferem entre si. E se diferem, uma ganha da outra. Quem é a melhor? Aí você aplica os testes, certo? Para dizer quem são os melhores. Certo? Bom, então no seu projeto de pesquisa, no seu TCC, você vai dizer o que pretende estudar. Vai formular a hipótese H1, H0 e a hipótese H1. Na disciplina anterior, a nossa hipótese H0, como você estava só aprendendo, a gente fazia assim, né? Ó. A gente fazia só assim, ó. Mi igual a 12 toneladas por hectare, por exemplo, de capim. Certo? H1, que é as hipóteses alternativas, alguns livros trazem HA. Mi difere de 12. Bom, no seu projeto já não vai ser assim. Seu projeto, isso aqui vai ser por extenso. Vai ser um texto, certo? No seu projeto é um texto. Esse texto, você vai dizer, ó, os animais, os ovinos criados tradicionalmente na região de Campo Maior atingem o peso médio de 12 quilos ao final de 10 meses de idade. Aí H1, animais, esses ovinos criados com manejo tecnológico, com ração concentrada e cordeiros selecionados para engorda, poderão atingir um peso muito maior. Aí faz o experimento para saber se aceita H0. Se aceitar, está dizendo que os animais, o tratamento que você trouxe como novidade não surtiu efeito. Ó, continua sendo igual ao que era. Certo? A igual a B.
Média de A igual a média de B. Agora, se você rejeitar, difere. Se difere, recomende para os produtores o que é melhor. Ou para si mesmo. Pois bem, bom, uma vez que você decidiu a hipótese, sua hipótese foi testar rações diferentes para engorda de suínos. Né? Na hipótese HA diz que as rações têm o mesmo rendimento. Na hipótese H1 diz que elas diferem. Agora, quais são os tratamentos? Ou seja, que rações você vai comparar? Tratamento, pessoal, é aquilo que você está pesquisando. Fatores ou tratamentos são aqueles que os pesquisadores têm interesse em estudar o seu efeito sobre as variáveis. Então, ração, eu quero estudar como essas rações afetam o crescimento dos ovinos. Capim de corte, quais são os capins melhores para engorda de bovinos de engorda, boi magro, de confinado. Minerais, sais minerais, qual a melhor mistura de sais minerais com aquele sal comum, boiadeiro, para os animais, as vacas, ganharem, encurtarem o seu período para entrar em cio e aceitarem a cruza. Né? A mineralização, pessoal, é preponderante. Se você tem 100 novilhas mal mineralizadas, pode ter 20 touros. Mas no final do período, de 2, 3 meses, só vai ter 40, 50 prenhas. Né? Mineralizadas você pode ter acima de 80 ou até mesmo 90. Por que não tem os 100, professor? Dificilmente a gente consegue esses 100 até com inseminação. Né? Na inseminação você faz a garantia de 50%, 60%. Aí faz de novo, até inseminar tudo, claro. Termina tendo 100% de bezerro. Mas você insemina 100 vacas e vai ter 50, 60 vacas prenhas. 20 dias depois você insemina tudo de novo, aquelas que não emprenharam, e aí vai até que no final de 2 meses emprenhou todo mundo. Né? Com touro, isso é mais devagar ainda. Pois bem, então tratamento é aquilo que você está querendo ver como funciona. Né? O que você está testando. Certo? Qual o melhor capim para engordar carneiro? Então você tem 4 capins, pois 4 tratamentos diferentes. Qual a melhor adubação para adubar o capim de corte Cameron roxo? Então você está testando 5 tipos de adubação, pois então seus tratamentos são 5 tipos de adubação. Qual o fator de estudo? A adubação. Qual o fator de estudo? O meu fator é a adubação. Dentro de adubação eu vou estudar quantos tratamentos? 5. 5 tipos de adubo. Ok? Pois bem. Deixa eu passar aqui. E a parcela? O que é a parcela? Parcela ou unidade experimental. É a menor porção do experimento. Pois bem, aqui eu botei essa foto mostrando que essa vaca bem aqui, ó, é uma parcela. Ó. Isso aqui é uma parcela. A vaca todinha é uma parcela. Ou só o rumen dela. O que é isso aqui? É alguém querendo pesquisar a capacidade, a digestibilidade de algum alimento. Então, você acha que encontrou na natureza, encontrou aí um gado pastando numa região lá do Maranhão e viu eles consumindo um tipo de capim com muito interesse. E vê que esse capim não tem lugar nenhum do mundo. Né? Você pode estar de frente para um alimento muito bom que não está ainda entre os recomendados. Pois bem, você quer estudá-lo. Então traz o capim que você trouxe, o capim novo, né, a novidade. Aí traz para comparar com os capins que já existem, né, um capim tradicional, né, e ração comercial. E a ração comercial. Então, ó, esse capim sozinho, esse capim que já existe, e ração, mais o capim seu, e ração mais o capim tradicional. Né? Observe, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 o quê? Tratamentos. 5 coisas que eu quero descobrir como é que funciona nos bichos. Bom, um bom experimento deve ter pelo menos 20 parcelas. Pelo menos 20 parcelas. Okay?
20 parcelas. Então, se eu tenho 5 rações, quantos animais eu dou para cada ração? Quantos animais cada ração vai alimentar? 4. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 animais aqui e 4 animais aqui. Então eu terei N, que é o tamanho da pesquisa, igual a 20 parcelas. 20 parcelas. Certo? Assim, eu peguei. É ovinos? Se for ovinos, né? Ovinos. Sempre expliquem, pessoal, quando você estiver por aí dando palestra, mesmo você não pense que a plateia sabe, não. De ovinos é o mesmo que carneiro, caprinos é o mesmo que cabras. Outro dia eu vendi caprinos para um professor, ofereci no meu grupo. Olha, tem uns caprinos aí, vou abater agora nessa semana que vem. Alguém tem interesse? Aí um disse, caprino é o mesmo que carneiro? Não, é bode. É que é mais chique chamar caprino do que bode. Você quer comprar bode, pessoal? Não quero não. Se você quer comprar cabrito para fazer cabrito ao vinho, o cara quero, é chique. Bom, e se alguém for por aí nesses restaurantes comprar, aí tá lá o prato, carneiro ao molho, sei lá de quê. Muitas vezes é bode, certo? Porque é difícil você ver a diferença, mas tem gente que consegue ter um paladar apurado e diferir. Continuando. Então, parcela é o ambiente que você vai aplicar o tratamento. Então, parcela é o bode, é o cabrito, é o suíno. Ó. 4 suínos aqui, ó. Tá aqui um, tá aqui outro, tá aqui outro, tá aqui outro. Esses 4 suínos aqui, ó, vão consumir a ração nova que você está trazendo como novidade, certo? Outros 4 vão consumir a ração que já existe na região. Outros 4 vão consumir só ração, né? Olha, capim, só ração. Os outros 4 vão consumir uma mistura de ração mais o capim que você trouxe de novidade. Outros 4 ração mais o capim que já existe. Observe que dessa pesquisa vai sair dizendo o seguinte, ó, suponhamos que o seu capim seja tão bom que ele sozinho alimentou os animais e conseguiu que eles tivessem um bom ganho de peso igual à ração convencional. Pronto, ninguém vai mais comprar ração, você trouxe uma novidade para o mercado. Certo? Ou vamos supor que a ração convencional com o teu capim deu um ótimo resultado. Então você pode agora comprar só a metade da ração que já comprava, uma vez que a outra metade você compensa com o capim, que é mais barato, você pode ter na própria fazenda. Então, o importante dessa pesquisa, como você vê, o resultado dela poderá ser muito útil ao produtor. Professor, quando eu faço uma pesquisa, eu fico torcendo para dar certo? Não, você já sabe que vai dar certo. Você apenas quer fazer isso com metodologia científica para poder publicar o resultado. Você já estudou o seu capim, já viu lá o estudo bromatológico, ou seja, o que ele tem de proteína, o que ele tem de carboidrato, o que ele tem dos minerais. Você já fez estudos pilotos, já pegou ali 5 suínos e alimentou com ele, 5 ovinos alimentou com ele, outros 5 com outro, um experimento piloto, só para ver como é que funciona. Viu que a coisa é boa mesmo? Agora eu vou instalar um experimento propriamente dito. Certo? Pois bem, então parcela é a unidade experimental que receberá o tratamento. O tratamento é ração. Então, esse bodinho bem aqui, ou carneiro, ou suíno, ou ave, certo? É uma parcela. Se fosse frango de corte, professor, essa parcela pode ser, sabe o quê? Pode ser uma gaiola com 10 pintos. Então, se fosse ração para pintos, frango de corte, em vez de ser um pintinho para outro pintinho, seria uma gaiola com 10, outra gaiola com 10, outra gaiola com 10, outra gaiola com 10. Ou seja, quando os animais são pequenos, frágeis, que podem morrer com facilidade, o ideal é ter muitos. Coelho, pode ser 3 por parcela. Caprino, basta 1. Ovino também. Bovino também. Mas suíno, se você tem uma porca pare 10, 11, 13 leitões. Então você pode botar 2 suínos por baia. 2, 2, 2, 2. Então, mas os 2 formam uma parcela. Então, como é que faz, professor? Quando eu pesar os 2, divido por 2. Então, eu peso a parcela. No final, eu peso essa parcela, mais essa, mais essa, mais essa. Somo e divido por 8. Peso médio dos porcos, tantos quilos. Então, em média, o suíno que se alimenta com essa ração
consegue chegar a tantos quilos. Aí média desse, média desse, média desse, média desse, aí faz o teste de média para saber se são melhores ou não. Bom, e o teu capim? Ele é digestivo? Ele é muito bom, nutre bem e tudo, mas quanto tempo ele leva para digerir? Quanto tempo ele leva? Quanto dele tem de proteína? Como é que é a palatabilidade dele? Olha, aqui está mostrando que você dá o alimento para o animal acabou de engolir, você vem aqui e tira uma amostra. Que amostra é essa? Tempo zero. Tempo zero. O animal passou apenas pela saliva, né? Porque o animal quase não mastiga, ele engole logo. Então, engoliu, ruminou. Quando ele engoliu de volta, você tira uma amostra, certo? Bom, tempo zero. Aí manda para o laboratório. Vai para o laboratório. Vai fazer as análises lá do professor Arnaud, certo? Aí, com meia hora, tempo, né, de meia hora, 0,5. Vem lá, tira uma amostra e manda para o laboratório. Aí o tempo de 1 hora, depois o tempo, e assim como você quiser. Se você quer estudar por 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, quantas horas, né? E você vai vendo, o alimento está sendo bombardeado, né, com as suas enzimas, e ele vai sendo, você vai vendo como esse alimento se comporta no trato intestinal. É claro que esse aqui é o seu capim, ó. É o seu capim, capim novo. A mesma coisa para o capim convencional que já existe, a mesma coisa para essa alimentação com ração pura, a mesma coisa para cá, a mesma coisa para cá, que eu quero saber como é que está esse alimento. E isso gera uma tese, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, provando que aquele alimento é muito bom, que nutre e que ele digere rapidamente. O animal rapidamente pode voltar à pasta e comer de novo. Um animal que come o alimento mais resistente, mais duro, mais fibroso, demora mais para digerir, demora mais para voltar à pasta, demora mais para ganhar peso, certo? Muito bem. Pois bem, feito isso, agora você já sabe a sua hipótese, já sabe quais são os tratamentos, já sabe qual é a parcela, né, como vai ser o estudo. Agora você vai, qual desenho experimental? Esse ou esse? Então, o desenho é o plano de distribuição dos tratamentos na área do experimento. Então, aqui estão as baias, né? As baias com os animais, certo? As baias com os animais, ou os piquetes com os pastos, certo? Os piquetes com os pastos. Você está estudando um tipo de adubação diferente para colocar nesse capim, ou então quanto tempo o rebanho de 20 ovinos pode passar aqui dentro. Vamos botar 1 hora. Aí com 1 hora, com um dia muda para cá, com outro dia muda para cá, com outro dia muda para cá, outro dia muda para cá, outro dia muda para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 10 dias, vem para cá. Em 10 dias, esse capim já se recuperou para receber esses animais por mais um dia? Sim. Como? Porque tem irrigação, tem adubação, aí muda para cá, 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 chega aqui no volta para cá. Posso fazer isso por quanto tempo e em quanto tempo os animais vão ganhar peso para ser abatidos? Quantos desses eu devo ter para eu toda semana entregar 20 cordeiros abatidos nos restaurantes da minha região ou próximo da minha região, ou vai exportar sei lá o que. Então, para isso você tem que ter um desenho experimental. Bom, você vai escolher o desenho conforme as características da tua área de pesquisa ou do material a ser pesquisado, dos animais, do solo, das instalações. Instalações, por exemplo, um aviário, que é tudo organizadinho, tem temperatura controlada, tem umidade, tem comida à vontade, tem água. Você pode fazer um experimento usando delineamento inteiramente ao acaso. Ou seja, esse aqui só vai usar repetição, vamos já falar disso, repetição. Você pode estudar, fazer experimentos simples aqui dentro.
Mas se for um estudo de carneiros a pasto, lá no campo, lá os piquetes aqui, ó. Os animais passam o dia na mata e volta tardinha para os piquetes, certo? Então, esses piquetes, manchas de solo, dão pastos diferentes. Onde o sistema de irrigação está molhando aqui, ó, tem uma parte que não molha muito bem. Então, não é homogêneo o ambiente. Quando o ambiente não é homogêneo, como é uma casa de uma ave, um aviário, uma pocilga, aí você usa esse desenho experimental. E se o ambiente, além de ser heterogêneo, é muito heterogêneo ainda, os animais são de raça diferente, de idade diferente, meu Deus do céu, como é que foi pesquisa de ração com esse monte de animais, tudo diferente entre si, ó, tem tamanho diferente, peso diferente, raça diferente. Tudo bem, eu tenho 25 animais, mas são tão diferentes entre si. Aí você faz um tipo de experimento chamado delineamento em quadrado latino. O que é isso? Você bota os animais mais próximos entre si na linha, e os animais mais próximos entre si na coluna. Então, ó, na linha, animais de mesma raça. Na coluna, animais de mesma idade. Aí, linha controla as raças. Ó. Aqui é uma raça, aqui outra raça, outra raça, outra raça. Aqui uma idade, outra idade, outra idade, outra idade. Só que esses aqui são da mesma idade. Esses aqui são da mesma raça. Outra raça e outra raça. Mas a idade aqui, ó, outra idade e outra idade. Mas dentro dessa idade aqui são todos da mesma idade. Certo? Isso é o quê? É que os animais não são homogêneos. Eu tive que fazer um DQL. Então isso é você, o orientador, e os dois. Tendo dúvida, consulta um pesquisador na área de estatística. Certo? E se não quiser, pode simplesmente consultar a literatura. Trabalhos semelhantes ao seu que você pode simplesmente imitá-lo. Certo? Não é nenhum demérito imitar um trabalho, até repeti-lo. Um trabalho feito por pesquisador Oliveira, 2012, lá no Rio Grande do Norte. Ele estudou 2 raças de caprino em 3 tipos de partes diferentes. Você quer repeti-lo aqui? Pois repita. Nas condições de presidente Dutra. Certo? E aí, ambienta teu experimento, conta como é que é presidente Dutra e diz que vai fazer esse experimento que foi feito lá no Rio Grande do Norte e você quer saber como esses animais vão se adaptar e os capins às condições de presidente Dutra. Bota as condições de presidente Dutra, tipo de solo, clima, quanto chove, qual é a temperatura média, máxima, mínima e as coordenadas geográficas, para que todo mundo saiba do que se trata. É uma dissertação de mestrado. O professor pode dar um doutorado isso aí? Poderia, mas normalmente no doutorado seu orientador vai querer algo um pouco mais de novidade, certo? Algo que você possa trazer como ganho para não só seu município, mas para uma região como um todo, certo? De qualquer maneira, é você e seu orientador que vão decidir. Continuando. E o que eu vou medir, professor? Como é que eu vou saber qual o capim que ganha? Aí alguém pode dizer assim, ó, é só pesar os animais. Os mais pesados, os que tiverem mais pesado, são os melhores, que ganham mais peso e você vai vender mais carne. Sim, um deles é o rendimento de carcaça, né? Claro que o rendimento que é o que mais interessa, né? Rendimento de carne, né? Claro que é o que mais interessa, certo? Mas você também mede teor de gordura, espessura do tocinho, no caso de suíno, comprimento do animal, no caso do bovino, rendimento de carne de primeira, certo? Observe, ó, tá aqui um boi todinho, né? Tá aqui outro boi de outra raça, aqui outro boi de outra raça. Suponhamos que os dois deram 200 kg de carne. 200 kg de carne, certo? Todos 3 deram 200 kg de carne. Então qual melhor? Bom, em termos de produção de carne, nenhum. São iguaizinhos. Mas e se esse aqui tiver 25% de carne nobre, a carne de primeira? E esse aqui 28%. E esse aqui 32%. Então esse aqui é o animal a ser selecionado, multiplicado para eu engordar, né?
Porque desses 200 quilos, 30% é carne de primeira, 2, 3, 6, dá 60 quilos. O que é carne de primeira? Coxão mole, né? É o alcatra, patinho, contrafilé, o filé. O filé desse animal pesa quanto? 1,6 kg. E o desse aqui, 1,3 kg. O desse aqui, 1,2 kg. Então até o filé desse aqui ganha, que é vendido a 60, 70, 80 reais o quilo. Certo? Então, a pesquisa, a ciência, ela está atrás desses resultados aqui para levar ao produtor. E o Brasil é uma excelência nesses estudos. O mundo está assombrado conosco, né? Porque o nosso agronegócio é tech, é pop e é tudo mesmo, não é brincadeira ali, não é coisa da Globo não. Certo? A Europa está preocupada porque eles não conseguem os rendimentos que nós conseguimos e americanos também não. E um dos motivos, além da capacidade científica nossa, né, dos nossos zootecnistas, veterinários, agrônomos, certo? E engenheiros agrícolas para desenvolver as máquinas e tudo, é que nós temos clima e temos terra. O americano tem uma janelinha de 4 meses para plantar soja e milho, certo? E às vezes ela é tão curta que neva e você tem que colher tudo antes, certo? Nós temos o que? O ano todo para plantar soja, milho, ou todos os grãos. Nós temos na mesma área integração lavoura, pecuária, floresta. Eles não têm nem podem ter, certo? Então observe, ó, já que eu digo, nos próximos 10 anos, todo produtor aberto para progresso, aberto para ganhar no agronegócio, vai se render à integração lavoura, pecuária, floresta. Chama integração lavoura, pecuária, floresta. Alguns chamam integração floresta, lavoura e pecuária. Aí fica IFLP. Mas ILFP também é a mesma coisa. Busquem esse tema que vocês vão ver que é uma vertente do agronegócio brasileiro que tem aí no máximo 20 anos de estudo, mas que está bombando em termos de agronegócio. Porque você vai tirar em 1 hectare quase 2,8 vezes o que tirava até antes de você instalar esse sistema, né? Isso é fantástico, pessoal. Por isso esse assombro. Ah, mas eles também estão preocupados com nossos desmatamentos, com nossas queimas. Claro, porque fizemos isso de maneira descompensada, de maneira aviltada, né, com um governo que está muito estranho para o meu gosto e para o mundo. Mas feito de maneira científica, desmatamento consciente, preservando as nascentes, deixando aqueles solos mais vulneráveis à erosão de lado, deixando os corredores de mata virgem para os animais silvestres passarem, protegendo isso, protegendo aquilo, né? Então você consegue fazer esse desmatamento e convencer a humanidade que sem desmatar não tem como plantar. E mantendo a área que temos hoje, não dá para alimentar a humanidade que vai atingir 8 bilhões de pessoas daqui a no máximo 5, 6 anos. Certo? Então, infelizmente, né, ainda não aprendemos a plantar grãos na sombra. Mas nós sabemos plantar e tirar grãos do mesmo área. Nós tirávamos, pessoal, 3 toneladas de milho em 1 hectare, não tem nem 20 anos. 3 toneladas, certo? Em 1 hectare. Estamos tirando nesse mesmo hectare, esse mesminho aí, ó, usando plantio direto, usando material vegetal, variedades melhoradas, usando época de plantio, adubação equilibrada, estão tirando 6 toneladas por hectare. Ou seja, nós conseguimos na mesma área o dobro em 10 anos de pesquisa. Certo? E agora estamos instalando nessa área. Na hora que termina de colher, a gente bota boi para comer o resto da soja e de milho que tem aqui dentro. Certo? Estamos tirando soja e milho, ó, 6 toneladas de milho, mais 3 de soja, dá 9 no mesmo hectare. Quanto tempo isso, pessoal? Em 5 a 6 meses. E na hora que essa cultura, você colhe os grãos, bota boi, certo? E aí o boi come esse resto aqui, em 3 meses ganha peso e lá se vai para o mercado. E alguns produtores mais capacitados estão fazendo floresta. Como é que faz floresta, professor, numa situação dessa?
Você planta aqui uma fileira, ó, lá na Amazônia, no Pará, por exemplo, seringueira, bem espaçada uma da outra, certo? E aí planta grão aqui nesse meio. Planta grão aqui nesse meio. Grão, pasto. No começo, grão, né? Porque cabe, enquanto as plantas estão pequenininhas. Elas vão crescendo, você vai plantando, vai crescendo, você vai colhendo grão. Até que as plantas começam a sombrear tudo, aí você cria pasto. As plantas já atingiram a altura que o gado não come mais ela, aí você pode botar gado dentro, botar ovino, botar bode, botar o que quiser dentro. Certo? Isso tudo é tecnologia que assombra o planeta. Por que assombra, professor? Porque nós conseguimos fazer proteína de baixo custo. Frango, boi e porco. Certo? E estamos exportando para o mundo. Ninguém consegue fazer isso com os nossa capacidade técnica de rendimento por área, rendimento por animal e a baixo custo. Certo? Com esse dólar cavalando em 5,40 ou mais, né? Passando um pouquinho de 5,40, nós ainda conseguimos vender um frango por R$ 8 o quilo em algum lugar tem por aí, certo? Tá quase 10, certo? Quando eu casei era 1,20, certo? Então realmente tudo isso foi ficando muito caro, certo? Mas por que ficou tão caro, professor? Porque atrelamos o grão ao dólar numa coisa chamada commodities. Commodities, certo? Ou seja, nós negociamos agora em bolsa de valor, milho, soja, certo? Carnes. Então, quando a China diz eu pago tanto, o nosso mercado interno diz não posso pagar, então a gente vende para fora. Nosso boi indo para lá, nosso frango, nosso porco, sobra pouco para nós. Mas esse supermercado Carvalho quer comprar. Então ele diz, pois eu pago um valor um pouco maior. Eu compro essa carne a 16 e vai nos vender a 30. Certo? Quando ele comprava a 8, vendia para nós a 16. Quando ele comprava a 10, vendia para nós a 18. Então, há um ano atrás, o arroz estava a R$ 11 o saco de 5 quilos, hoje está 20. O milho estava R$ 35 o saco de 60 quilos, hoje o mais barato é 75, certo? A soja era R$ 60 um saco de 40 quilos, hoje está barato, 173, já teve 190. Agora está chovendo, os animais estão pastando nativamente, caiu um pouco, certo? Então, mesmo assim nós produzimos frango, suíno e boi mais barato que qualquer lugar desse país, desse planeta. E aí aquele francês lá foi dizendo assim, ó, nós temos que repensar essa compra de produtos do Brasil, porque eles estão torrando a mata deles para poder plantar para nós. Bom, não se pode negar que vocês viram as cenas, eu não sou cego, realmente fizemos um papel feio o ano passado, né? Aquela queimação sem fim e desmatamento da Amazônia. Perdemos o controle autorizado pelo governo atual. Então, criou aquela celeuma toda. Mas, eu não vou aqui. Peguem os gráficos, procurem aí, quando tiverem um tempinho, o gráfico da nossa produção e da nossa área cultivada. Olha, em 20 anos, 25 anos, certo? Isso aqui é anos, certo? Anos, e aqui produção. E aqui produção aqui, e aqui a área cultivada. Quer dizer o quê? Que você plantava essa área aqui, ó, no começo, e colhia isso aqui. Aumentou a área de plantio e aumentou a produção. Observe, a área que nós estamos desmatando para plantar cresce devagar, ó, tá crescendo, ó. Tem um ângulozinho aqui, tá vendo? Ó? Tem um ângulozinho aqui, ó. Mas a área que a produção nossa cresce muito mais. Quer dizer o quê? Que em 1 hectare arroz, por exemplo, eu plantei e eu colhi achando muito bom 1.500 quilos por hectare, tonelada por hectare, lá no Cerrado, em Ribeiro Gonçalves, hoje Baixa Grande do Ribeiro. Pois saibam, lá no Rio Grande do Sul, por inundação, nós tiramos 11 toneladas por hectare.
E no cerrado, lá onde eu plantei arroz, hoje quem plantar arroz lá, temos tecnologia para 2,5 toneladas por hectare, certo? Uma vez, ó, 1 tonelada a mais na mesma área. O que mudou? Tecnologia. Tecnologia e melhoramento genético. Ok? Só. Okay? Mesma coisa dos bovinos que vocês estão aí pensando. Por que não fala de bovino? Porque o nosso boi, né? O boi nordestino levava 4 anos para atingir 200 quilos de carne. Hoje são 18 meses, né? Com tecnologia média. Com tecnologia alta, aos 18 meses você chega aqui a 300 quilos de carne, certo? Então, é o que? Genética, ambiente e manejo. Pois bem, feito o experimento que você acabou de ver aqui, ó, você escolheu que delineamento vai fazer, o que você vai medir? Eu vou medir o comprimento do boi, o diâmetro do dorso, o rendimento de carcaça, eu vou medir o teor de gordura interna da carne, eu vou medir o percentual de carne de primeira. Então, o nome disso é escolha das variáveis a serem analisadas. Se for capim, eu vou medir a altura do capim, o diâmetro do talo, percentual de folha em relação ao talo, a produção final, que é a quantidade de massa por hectare, a digestibilidade, o teor de proteína, o teor de carboidrato, vou medir tudo isso. O nome disso são variáveis a serem analisadas. E como é que você diz, professor? Lendo um trabalho semelhante ao que você pretende fazer, né? Então, você vai fazer o que aquele trabalho fez. Depois, você pega o capim, com os dados, faz a análise, certo? Faz a análise dos dados. E a aula seguinte, para não cansá-los, nós vamos vamos falar, deixa eu ver onde é que eu vou parar aqui. Eu vou parar bem aqui, certo? Pois bem, então, deixa eu ver aqui a oração para não cansá-los exageradamente. Já tá bom. Pois bem, então, você já teve uma noção de qual desenho experimental fazer, o que medir, e agora fazer as análises do experimento. Para analisar, você antes pensou vários detalhes, como o seu experimento, os tratamentos, a testemunho controle, a unidade experimental, o delineamento, que você acabou de ver eu falando de cada um deles, certo? Acabei de falar o que é o experimento, é um trabalho previamente planejado, que você usa alguns princípios básicos para realizar e comparar os efeitos dos tratamentos. O tratamento é aqui, você está pesquisando. Testemunha, algo que já tem lá que você quer contrastar. Então, a maneira que o produtor já planta capim é a testemunha. Agora eu trouxe uma novidade, são os tratamentos adicionais. A unidade é a parcela, certo? O delineamento, o desenho do experimento que você acabou de ver. Aí, na aula que vem, nós vamos definir, né, área útil, bordadura, erro experimental, análise de variância, nível de significância e os princípios básicos da experimentação. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou dar a nossa aula por encerrado, né, e parar a gravação. Alguma pergunta? Pois bem, se não tem nenhuma pergunta, Não, professor. eu vou parar a nossa gravação.